traz sempre dicas muito especiais para o nosso sorriso. Ele é dentista, tem mestrado e doutorado em odontologia na Universidade de São Paulo. Tudo sobre implante, o Dr. Humberto sabe, conhece. Muito bom dia, doutor Humberto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha. Muito prazer, viu, estar aqui com você. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Já iniciamos, né? Estamos aí nos meados do mês de outubro do nosso querido ano de 2025. Vamos caminhando firmes e fortes aí. E com muito prazer, todas as quintas-feiras aqui no programa Manhã Dom Bosco, Ana. Ana, na semana passada, né, a gente conversou um pouquinho sobre o que o paciente deve fazer quando ele usa uma prótese, uma dentadura, um bridge, uma perereca, uma prótese removível, né, o que ele deve fazer. Esse foi o tema da nossa última participação. E hoje a gente vai fazer um tema um pouquinho diferente. Vamos falar para aquele ouvinte, Ana, que ainda tem os seus dentes naturais, não perdeu, mas ele sente que ele precisa melhorar a condição de saúde, a condição anatômica e a condição estética do seu sorriso, né? Quando a gente conversa sobre saúde, a primeira coisa que tem que nos vir em mente, Ana, é que nós precisamos ter uma higienização muito bem executada. A gente não pode esquecer que o segredo de dentes saudáveis é a limpeza. Não podemos achar que pode escovar o dente só uma vez por dia, ou esquecer de escovar o dente antes de dormir. Às vezes o paciente fala, não, doutor, à noite às vezes eu chego tão cansado que eu me esqueço. Pois fique sabendo que essa escovação noturna é a escovação mais importante que nós temos. É aquela que nós temos que priorizar. Nós precisamos escovar o dente 3 vezes ao dia. Uma vez ao acordar, uma vez após o almoço, né, a refeição principal, e outra antes de dormir. Se você só puder escovar uma vez, é lógico que você não vai fazer isso. Mas se só desse para escovar uma vez, teria que ser à noite, antes de dormir, tá? Porque é durante o sono que a nossa quantidade de saliva diminui drasticamente e as bactérias, elas têm ali um ambiente super favorável para atuar sobre os nossos dentes e a nossa gengiva. Agora, obviamente, quando a gente acorda, muita gente pergunta, doutor, não é melhor tomar o café da manhã e escovar depois, não? Porque eu vou sujar o dente. Olha, quando você acorda, o nível de acidez bucal está muito alto, né? A gente normalmente tem aquele gosto na boca de quem acabou de acordar. Então, você precisa fazer essa escovação quando você acorda. Não é depois que você come, tá? Depois que você tomar o café da manhã, você nem precisa escovar. Só se você quiser. Vale a pena, vale. Agora, dá para deixar para após o almoço, porque a placa bacteriana, ela vai sempre estar em formação nos nossos dentes. Não é porque eu comi ou deixei de comer que eu vou ter placa no dente, não. A placa, ela vai se formando ao longo de 24 horas, ela vai se formando sobre a superfície dentária e a partir desse período, 24 horas, ela começa a ficar ativa e virulenta, ou seja, ela começa a atuar sobre o tecido dentário, causando a destruição desse tecido. Então, só porque eu comi, eu já vou começar a ter perda do meu esmalte dentário? Não. Você pode tomar o café agora. Às vezes você toma um café e se sente mais à vontade de escovar após o café da manhã. Ok, vale a pena. Agora, uma coisa que tem que ficar muito firme no nosso pensamento. Se a gente escova o dente, por exemplo, 4 vezes ao dia, uma vez ao acordar, outra vez após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, ou às vezes a pessoa faz até uma quinta escovação, você tem que entender o seguinte: se você faz muitos processos de escovação, você tem obrigação de utilizar uma escova macia ou super macia, aquelas escovas com mais de 5.000 cerdas, porque o desgaste da escova no dente também ele é sentido ao longo do tempo. Você não vai escovar o dente uma vez e vai destruir o tecido do esmalte dentário, não. Mas, prolongadamente, escova de cerda dura, ela vai causar perda de esmalte. E veja bem, o esmalte do nosso dente é a estrutura mais dura do nosso corpo. Mais dura até do que os nossos ossos. O esmalte tem 98% de mineral, o osso tem 70%. Então, a diferença é muito grande. Então, como o dente ele é muito, muito, muito duro, ele é muito resistente, mas aquele dia a dia da escovação vai
nos causando esse desgaste dentário. E aí pensa bem, muita gente que está nos ouvindo aqui, Ana, tem sensibilidade, principalmente com alimento frio, com água gelada, com sorvete. Não pode nem ver sorvete que o dente já começa a doer. Esses casos de dores agudas que acontecem relacionadas ao frio, a grande maioria, Ana, tem a ver com lesões na região cervical do dente. O que é região cervical, doutor? É a área que fica ali próximo da gengiva. Nessa região, Ana, se a gente escova o dente com escova muito dura, a gengiva começa a subir um pouquinho, ou seja, tem uma retração ou uma recessão gengival. Ele vai expor aquela região do dente ali, na parte da raiz, que eu tenho uma estrutura super delicada, que é o cemento, e o esmalte também é bem fininho. E aí você pode começar a ter sensibilidade. Então, se você tem sensibilidade dentária, pode ir no seu dentista e o dentista da sua confiança, que ele vai te recomendar proteger essas regiões. Só que o tratamento para essas regiões pode ser apenas uma restauração ou, em algumas situações onde a gengiva subiu demais, fazer um processo cirúrgico de devolver a gengiva para a posição, fazendo um enxerto gengival e devolvendo a anatomia e a estrutura daquela região. Então, são dois caminhos que se podem percorrer, ou às vezes até os dois. O seu dentista é que vai lhe dar esse diagnóstico. Agora, voltando aqui ao tema principal, se você tem dentes, mas não está satisfeito com o sorriso, o que é que pode acontecer, Ana, no nosso dente que vai nos deixar insatisfeito? Às vezes o dente está curto, está corroído, está cerrado. Às vezes o dente ele tem muita restauração, muita obturação antiga, daquelas que estão amareladas, às vezes a geração preta, que nos incomodam. Às vezes o dente está girado, ele não está bem posicionado, ele está levemente girado. Dente girado, o principal tratamento é o aparelho ortodôntico, colocar aquele aparelho dos dentes. Mas dependendo dessa movimentação de posição, você consegue solucionar de uma forma mais rápida, porque o aparelho você vai ter que passar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. E você também pode ficar insatisfeito quando você tem dentes muito separados. Todos esses casos, a gente vai fazer uma avaliação e o paciente que tem necessidade de aparelho ortodôntico, a gente pode encaminhar para fazer aqueles aparelhos invisíveis com aquelas plaquinhas, né? O nome daquelas plaquinhas ali é o principal fornecedor daquelas plaquinhas é a Invisalign, que é um produto muito bom. Aí você corrige a posição do dente. Agora, só corrigir a posição resolve? Não. Muitas vezes a gente tem que partir para um procedimento complementar, onde nós vamos devolver ao sorriso do paciente, Ana, naturalidade estética. Pessoal, natural não é aquele dente branco da cor do papel, não, certo? Aquilo não é natural. Apesar da gente ver muito, né? Um sorriso extremamente branco. O sorriso branco é bonito? É, mas ele tem um limite. Porque se ele começa a ir no limite do branco, se ele vai até o branco mais branco de todos, o dente ele vai ficar muito opaco. E essa opacidade vai tirar todas as características de personalização, de individualização do dente. Olha, o nosso dente, dependendo da fonte de luz, Ana, ele vai refletir tons alaranjados, às vezes ele vai refletir tons azulados. O nome dessa característica é a opalescência. O nosso esmalte, ele tem opalescência. Se você faz uma faceta, por exemplo, tipo lente de contato, e deixa o dente branco, ele não vai ter essas características de opalescência. Então vai ficar um dente morto. É um dente branco, mas um dente morto. Ah, doutor, mas eu sei que o senhor gosta de fazer dente branco. Gosto. Mas a gente vai naquele branco que eu vou ter ainda opalescência, eu vou ter a fluorescência. O nosso dente, Ana, ele tem a capacidade de emitir luz. Então a luz bate no dente e ela fluoresce, né? Você pega uma lâmpada, o que é uma lâmpada fluorescente? É aquela lâmpada que brilha. Então o nosso dente também tem essa capacidade. O dente muito branco também não vai ter. Então sempre a gente vai pegar tons ali, ó, eu vou falar um númerozinho macho para você, ó. Quando você vai no dentista, se você quiser o dente muito branco, você fala, doutor, chegue aqui no meu dente até o Bleach 3, que é o BL3. O BL2 e o BL1, às vezes eles vão ficar muito artificiais. E o BL3, ele é um branco super natural. Um dia desse eu postei aí de um paciente, o Crisma, um tratamento lindíssimo com o dente BL3, né? Um dente branco, mais natural, tá? Agora, você também às vezes pensa assim, não, nunca vou fazer uma lente de contato porque o dente fica branco demais. Não, o
O dente vai ficar na cor que o profissional estabelecer com o seu paciente. Então, às vezes, o dente ele pode ficar um pouco mais amarelado, ele vai ter um tom mais natural, às vezes um pouco mais branco, às vezes um pouco intermediário, e isso vai ser escolhido na cadeira do dentista. Qual é o melhor procedimento? Então, hoje, o que é que a gente tem de mais moderno para recuperar o sorriso que está insatisfatório? Lentes de contato de porcelana. E a gente faz tudo isso através de um fluxo digital, não tem mais aquela massinha que coloca na boca. Os preparos dos dentes, eles são muito, muito conservadores. Você, às vezes, Ana, doutor, tem que desgastar o dente. Às vezes, você tem só que fazer pequenas, mínimas adequações para que a lente de contato ela fique muito bem posicionada e dê o tratamento o mais natural possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Na próxima quinta-feira, eu vou dar um passinho a mais nessa correção do sorriso, falando também sobre as facetas de resina, que são uma realidade. A lente de contato de porcelana sempre é a nossa primeira escolha, mas a faceta de resina também é uma opção que veio e que tem resolvido muitos problemas e também com um preço melhor, mais acessível. Então, às vezes, encaixa melhor para uma boa parte aí da população que quer transformar o seu sorriso. Então, na próxima quinta, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quem quiser mais informações, entra lá no meu site, humbertooliveira.com.br, ou me acompanha no Instagram, @drhumbertooliveira. Um beijo para você. Quinta-feira que vem estamos aqui firmes e fortes, viu? Um beijo no coração aí de todos os ouvintes e dos nossos amigos aqui do Instagram. Se Deus quiser. Valeu, doutor Humberto. Atenção, se você quiser cuidar do seu sorriso, tá precisando? Entre em contato com o doutor Humberto Oliveira, 3085-4330. 3085-4330. Um dentista de nome e sobrenome, viu? Cuida!